Recording in progress. Hoje são 18 de outubro, hoje é quarta-feira. Esta é a Med School e esta é a aula de inglês. Eu sou o Teacher Pita. Vamos hoje, filhos e filhas, trabalhar com Enem, tá? Eu sei que nas próximas semanas a gente vai fazer uma mudança no nosso trabalho. A gente tem olhado muito para URGS, o FSM, o PF. Então, mas a prova do Enem está chegando. A gente está a menos de um mês dela. Eu resolvi olhar um pouquinho mais para essa prova. Sempre lembrando que quando você olha para a prova de Enem, você não está olhando para questões de gramática, você está olhando para interpretação, né? Você está olhando para um texto, uma questão, um texto, uma questão, e você está olhando também para vários tipos de texto. A gente vai ter lá charges, imagens, publicidade, poesia, música, enfim, todo tipo de texto, tá? E ele é um pouco diferente das outras provas, né? Então ele traz um desafio um pouco diferente, né? Até agora a gente sempre viu que a nossa estratégia é ler as questões primeiro e depois ler o texto, continua valendo para o Enem. Essa estratégia é matadora e ela continua valendo para esta prova. Vou começar com a prova de 2020, tá? E até o dia da prova eu vou indo para mais perto da prova atual, tá? Essa prova de 2020, ela é sensacional. Eu curti muito essa prova e eu faço questão de começar com ela, tá? Então, de novo, tá? Você haverá questões mais fáceis para um, questões mais fáceis para outro, tá? Então eu vou seguir a ordem, questão 1, depois 2, 3, 4 e 5, mas eu não vou me furtar de dizer para vocês que é sempre bom dar uma olhadinha, tipo, olha só, para a questão de número 1, aqui, ó, questão 1, este é o texto, tá? Não apenas este é o texto é tudo, tá? Então, quando o criador da prova, a criadora da prova fez essa questão, tá? Essa pessoa pensou, olha, tem que pôr essa menina aqui, né? É importante que seja uma menina, né? Talvez a cor do cabelo seja importante, talvez a cor dos olhos seja importante, né? O texto, a gente chama isso de texto não verbal, tá? E você vê na questão de número 2 também, ó, tem texto não verbal, né? E aí tem texto verbal aqui, ó, texto verbal. Aqui também, ó, tem texto verbal e algumas pessoas vão dizer assim, olha, é mais fácil ler isto aqui, vou começar por essas questões, né? Outras pessoas dirão assim, não, prefiro começar lendo poesia, né? Então, eu vou começar pela questão 3, depois eu vou para as questões que tem texto não verbal, pode ser uma opção também, não a minha, tá? Pessoalmente, eu acho que quanto menos você tiver para ler, mais fácil é de responder, tá? Então, mas correndo os olhos pela prova, eu vejo lá, tem um poeminha aqui e uma questão sobre ela, um outro poeminha aqui e uma questão sobre ele, e aí um textinho que, pelo jeito, é uma conversa, ó. Essas aspas aqui dizem, ó, são pessoas conversando, e aí vem a questão. Então, uma questão por texto, tá? Outra vantagem do Enem, frente a provas como o PF, por exemplo, é ter todas as questões em inglês. Isso é uma grande vantagem e ajuda muito para a gente que usa essa estratégia de ler as questões antes. Então, vamos a ela. Os recursos usados neste pôster, tá? Então, vou vir para esta questão. Aqui está o pôster, tá? De divulgação de uma campanha. Leva o leitor a refletir sobre a necessidade de atenção, que é muito importante. A gente marca na prova, tá? Então, os recursos, blá, 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 que enrolação, tá? Levam, de uma campanha, levam o leitor, tá? A refletir sobre a necessidade de... E se você olhar todas as opções, elas todas começam com um verbo. E é muito importante a gente olhar para esse verbo, tá? Porque pode ser a necessidade de criticar, a necessidade de rever, a necessidade de questionar, a necessidade de analisar e a necessidade de censurar, tá? Então, o que é importante a gente olhar? Olhar a primeira palavra. Necessidade de criticar, rever, questionar, analisar, censurar. É muito importante, cara. É muito importante que quando você tem questão que tem verbo, alternativa que tem verbo, foco nele, tá? Mas quem critica? Olha, criticar o tratamento dado à mulher. É uma necessidade. Então, ó, refletir sobre a necessidade de criticar o tratamento dado à mulher. Legal? De rever o desempenho da mulher no trabalho, ó, da mulher no trabalho.
Será que tem trabalho aqui? Talvez seja no texto, tenha trabalho. Questionar a sobrecarga de atribuições, sobrecarga de atribuições da mulher. Vocês perceberam que tem mulher aqui, mulher aqui, mulher aqui, mulher aqui, mulher aqui. Mas nem precisava, né, caras? Não precisava porque, né, o texto não verbal já está me dizendo isso, tá? E o texto verbal também, ó. Ok? Analisar pesquisas acerca dos direitos da mulher, né? E censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras, tá? Pode ser que essa parte do censurar esteja aqui, ó, em tá cobrindo a boca. Essa questão é muito bem bolada. Muito bem bolada. Vamos para a parte do texto verbal, tá? Então, é como se fosse uma pesquisa, tá? Eles não dizem Google, tá? Mas então de motor de busca, tá? Aqui, ó, motor de busca. Search engine. Women shouldn't... E aí vem. Esse aqui não é um I, tá, gente? É simplesmente o cursor. Então, shouldn't. Should é o verbo dever, no sentido de conselho, e eu vou parar aqui e trazer um pouquinho de brasa para o meu assado gramatical, lembrando que não cai gramática no Enem, mas é bom a gente lembrar disso, tá? Eu vou trabalhar só dois modais aqui, só dois, tá? O must versus o should. Na nossa língua, ambos são dever, tá? Mas para ter uma diferençazinha entre eles, né, pedagógica, eu vou traduzir shouldn't como deveria. Você já vai entender por quê, tá? Eu vou usar must quando eu tiver sentido de obrigação, tá? E ele vai ser mais ou menos como um have to, tá? Mais ou menos como um have ou has, né? Vamos lembrar que pode ter terceira pessoa, has to, no sentido de tem que, né? Então, por exemplo, you must respect the law, ponto, tá? Então, você deve, você tem que respeitar a lei, tá? Questões que caem sobre verbo modal, elas são basicamente qual a função do must, não no Enem, tá? No Enem não tem isso. Não tem isso explicitamente, tá, gente? Mas eu vou olhar, mostrar para vocês que implicitamente está perguntando, tá? Então, ó, you must respect the law. Você deve ou você tem que. Então, que tipo de questão aparece? Aparece assim, olha, temos a palavra must na linha de número e tal, podemos trocar pelo quê? Aliás, pode dar o significado de quê? Aí você marca assim, obrigação, tá? Aí pergunta assim, se pudéssemos trocar a palavra must na linha de número tal, essa é uma questão ACAF, tá? Talvez a URGS também possa fazer isso. Não vejo a UPF ou o FSM fazendo essa questão, tá? Embora haja questões gramaticais, tá? Então, tá sempre aberto para isso, né? Se perguntasse assim, olha, se pudesse trocar, pelo que você trocaria por have to, tá? Não troca por has, porque o sujeito é you. Se fosse he, she ou it, trocaria por has. Atenção, informação bônus sobre must. Ops. A palavra must também dá a ideia, por que estou digitando? De pontinhos, 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 tá? Eu vou deixar você pensando, eu vou dar o exemplo e vou pedir para que você mentalmente, né, pense a resposta. Então, ó, eu vou colocar um exemplo de must, eu vou pedir para que você me diga qual, não me diga, tá? Você pense qual a ideia de must. Olha só. Opa, tô gritando aqui. It must be raining. Period. Everyone brought their umbrellas. Ela, Ok? Então a frase é: It must be raining. Everyone brought their umbrellas. Vamos lá? Na palavra, na linha... Ó, já tem partificação. Ó, quase, quase. Pensa de novo, tá? Então, a pessoa disse it must be raining, lembrando que must, a tradução é dever, tá? Então, a frase poderia ser traduzida como deve estar chovendo, must be raining, né?
E aí tem uma outra frase que diz assim, que complementa, dizendo everyone brought their umbrellas, ou seja, todo mundo trouxe os seus guarda-chuvas. Então, deve estar chovendo, né? Todo mundo trouxe seu guarda-chuva. Se perguntarem assim, qual a função do must nessa oração? Você vai dizer assim, ó, dedução. Aqui não é obrigação. Então, se já te disseram que must é obrigação e a função é dever, tá certo. Porém, há um outro sentido da palavra must, que é dedução. Tipo, e como é que a gente sabe? Porque tem uma frase depois, ou talvez um contexto antes, que faça você chegar nessa conclusão. Talvez não seja uma frase bobinha que nem essa que eu escrevi aqui, pode ser uma frase mais bonitinha, um contexto mais elaborado, mas é bem assim, tá? Agora vamos para o should. Agora, o should, tá? Então, de novo, ó, must da ideia de obrigação, have to, should. Should é conselho, tá? Então, quando alguém usa a frase, uma palavra com should, significa conselho, ou seja, seria uma boa... Professor Delcio me manda mensagem, nem vou abrir o WhatsApp. Should indica conselho, tá? Significa, seria uma boa ideia, tá? E se te perguntarem assim, troca pelo quê? Atenção, troca por ought, tá? Então, ambos significam deveria ou seria bom, seria uma boa ser, tá? Então, por exemplo, you should take an umbrella. Olha, você deveria levar um guarda-chuva, né? Não é obrigação, se não quiser levar, não leva, o problema é teu, tá? Should, tá? E aí, quando tem a forma negativa, né? O should fica shouldn't, que significa não deveria, que é exatamente o que vem ali, tá? Então, olha só o que veio no anúncio. As mulheres shouldn't have rights. As mulheres não deveriam ter direitos. Oh, cruzes. As mulheres não deveriam votar. As mulheres não deveriam trabalhar. As mulheres não deveriam box? Peraí. Até onde eu sei, box significa caixa. Sim, mas vem comigo. Não pode ser caixa. Por favor, pensa você aí, não me diz aí, não precisa me dizer, mas pensa você aí, ó. Essas três palavras que estão aqui, elas têm algo em comum, tá? Eu vou tomar um gole d'água enquanto você pensa aí. O que essas palavras têm em comum? Essas palavras são verbos, tá? Sempre depois, se vem comigo, ó, sempre depois de verbo modal, a gente tem um verbinho, ó. Take, o que mais? Respect, o que mais? Respect de novo. Be. Olha aí, ó. Todos os exemplos que eu usei, sempre teve um verbinho depois. Sacou? E esses verbos modais, must, should, mas os outros modais, o can e o may, que eu vou tratar em outro momento, eles têm uma outra coisa muito legal. Dá uma olhada aqui, ó, nessa oração aqui, ó. You must respect the law. Você deve respeitar. Olha essa outra aqui, ó. It must be raining, deve estar, né? You should take, você deveria levar, né? E lá no texto as mulheres não deveriam ter, não deveriam votar, não deveriam trabalhar. O verbo, depois de verbos modais, ele sempre está no infinitivo. E atenção, jamais tem to. Sacou? Quando eu quis fazer um sinônimo e usei o have to para ser sinônimo, eu tive que colocar um to para dizer a mesma coisa, ó, ou quase a mesma coisa, né? Você deve respeitar a lei, você tem que respeitar ou tem de respeitar a lei. Então, para esse verbo aqui embaixo ser respeitar, eu preciso de um to. Voltei para lá. Então, filhos e filhas, box, nesse caso, é verbo. Mas que verbo é este? Encaixotar? Não. Embora desencaixotar é unbox, né? O unboxing que a gente vê. Box é lutar box, tá? Então, todas elas eram. As mulheres não deveriam... Eu vou fazer um... Não deveria, tá? Eu vou lá para o Google, tá? Será? Ok. Women... O que será que vai dar?
Quando eu pesquisar. Shouldn't. Oh, não veio nada. Não. Oh, que interessante. Porque as mulheres podem tudo que elas quiserem, né? Vai lá, muito bom o seu Google. Gostei da sua. Tá? Tá, então essas coisas aqui não estão legais, né? Não deveriam ter direitos, não deveriam votar, não deveriam trabalhar. Pronto. Assim. Ó. E a outra, women shouldn't suffer from discrimination anymore. As mulheres não deveriam sofrer de discriminação nunca mais. Anymore. Nunca mais, tá? Isso aí. Muito bem. Peguei a questão. Deixa eu só... Vou Ctrl Shift 4. 4. Desafinado, professor. Que isso? Tá louco, velho? Tá desafinado aí. Sebastião, que é isso? Sebastião dorme tranquilamente aqui atrás. Então, ó, botei bem grandão aqui. Botei aqui as opções. Um gole d'água e você marca aí a resposta que você acha que é a ideal, valendo. O Delcio me mandou uma mensagem de voz. Não posso ler aqui, não posso tocar aqui. Você que está na aula, se você quiser, você pode dar a resposta lá no chat. Qual é o objetivo do texto? Usando os itens verbais e não verbais, tá? Me dá um joinha a hora que você tiver respondido, por favor. Resposta certa, a única possível? Certo! Letra A de América. Criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Isso aí, excelente. Ora, não deve ter direitos, não deve votar, é isso, né? Rever o desempenho do trabalho, não fala nada sobre trabalho, embora aqui diga não deva trabalhar. Então, tipo, a pegadinha, não é pegadinha, tá, gente? Não é pegadinha. Mas a estratégia quer dizer, a pessoa só sabe ler a palavra work e, work, trabalho. Não, questionar a sobrecarga de atribuições, não tem nada sobre isso, né? Pesquisas acerca dos direitos, fala sobre direitos, né? Não deveria ter, né? E censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras, não tem nada, mas alguém poderia dizer, olha, esse bloco aqui poderia censurar isso, mas a questão diz que a gente precisa o que o contexto todo diz, tá? Deixa eu só lembrar de mais alguma. Sim, sim. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de esquecer. Não pode esquecer, tá? Notou que todas são women, 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 women. Isso é o plural, mulheres, tá? Aqui de novo, women, né? Mas notou na letra A, não, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Por que no texto tá women e nas respostas tem a mulher? É porque em inglês, quando eu generalizo, ou seja, todas as mulheres, todos os cachorros, todas as cidades, todos os cursinhos, eu sempre uso plural. Então, as mulheres não deveriam, ou os meninos não poderiam. Por isso, a gente só generaliza em inglês usando plural form. Ok? Vamos para a próxima questão, filhos e filhas. Olha lá. Vamos para as alternativas. Novamente um post. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, está aqui à toa. Aborda a diversidade e a inclusão. Não está à toa aqui. A interação dos elementos verbais e não verbais, ou seja, né, texto e imagem, faz referência ao ato de. Essa alternativa, essa questão grande, assim, com essas palavras, é só para pegar a pessoa que não se preparou bem, tá? Então, assim, ó, pega o lápis, pega a caneta e marca, ó, neste pôster, não é importante, é óbvio que é um pôster. De divulgação, grande coisa. De uma campanha, não é importante. Que aborda a diversidade e inclusão, tá aqui a pista. Letra A, estereotipar povos de certas culturas, discriminar hábitos, estereotipar. Discriminar hábitos de grupos minoritários, discriminar. Banir imigrantes de determinadas origens, banir. Julgar padrões de beleza de diversas etnias, julgar. Desvalorizar os costumes de algumas sociedades. Então, você já percebeu, né? Verbo é o centro do nosso negócio. Verbo é o centro do que a gente está fazendo aqui. Você precisa prestar atenção no verbo, tá? E, de novo, todos no infinitivo, tá? Aí começa assim.
We are a culture, not a costume, tá? Lembrando que costume, Halloween chegando, né? Hoje, 18 de outubro, né? Do ano de 2023, ano do Senhor. Tu tem, cara. Halloween tá chegando e as pessoas usarão costumes. As pessoas usarão fantasias. Costume. Atenção, a palavra aqui não é costume de hábito. A palavra aqui é costume de costume de fantasia. Atenção, atenção. No Halloween você não usa uma fantasy. Porque fantasy, nossa, fantasy. Porque fantasy é uma coisa que você tem na tua imaginação. Fantasia de um sonho, sabe? Enquanto costume é a fantasia que você usa, por exemplo, na festa de Halloween. Se você não for uh, um bruxo, uma bruxa, né? Daí é roupa normal de trabalho, tá? Então, we are a culture, not a costume. Então, nós somos uma cultura, não uma fantasia. Então, aqui, ó, tem uma mulher, ela é negra, né? Talvez isso seja de uma escola, de uma universidade, de um trabalho, né? E aqui tá a galera fazendo o famoso blackface, né? Ou usando roupas do tipo, homens negros usam um chapéu assim, né? Uma camisa assim, assado, né? Aí tem essa menina aqui, ela é claramente asiática. Asiática é grande, né? Porque árabe é asiático. Então, oriental, talvez esse seja o termo, ou enfim, enfim. Vamos ver se alguém me ajuda aqui. Isso, oriental, obrigado. Né? E aí tá lá a moça de Halloween. Por que que é sempre curtinho assim, né, tia? Me parece ser uma japonesa, né? Estereotipada. Ásia Oriental, obrigado. Obrigado. Acho que um dia vão ter que dividir essa Ásia aí para ficar outros termos, né? Ficar mais claro de agrupar. Tá? Então, né? Ela não está nada satisfeita, percebeu? Elas não estão nada satisfeitas com os estereótipos. Olhei para a questão, uma fala sobre estereótipos, né? Aí tem esse rapaz aqui, eu acho que ele representa um latino, acho, né? E ali está o cara de bigodón, de pancho, né? E finalmente tem essa moça aqui. Eu não sei dizer a etnia dela, mas pelo desenho, né, dá para imaginar que ela está representando os povos originários, né? This is not who we are, and this is not okay, né? Então, isso não é o que nós somos, e isso não tá legal. It's not okay, tá? Então vamos lá, já olhamos para o texto, o verbal e não verbal, Ctrl Shift 4. O que que o texto aborda? Tá? Segundinhos para você olhar de novo o texto verbal e não verbal. E olhar aqui as opções enquanto eu bebo um gole d'água. O que é que o texto aborda? Oh, foi rápido o negócio. Resposta certa, única, boa e possível. Letra A de América. Certíssimo, lindo, maravilhoso. Olha, a galera tá bem aqui. Parabéns, excelente, excelente. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complexa, tá? Então, ó, já matamos duas questões, elas não tinham muito texto, tá? Foi mais tranquilo da gente fazer, já respiramos, ó, já sei duas, já das 5 já acertei duas, posso avançar, tá? De novo, cada aluno, o Sebastião, achei que o Sebastião tinha acordado. Cada aluno vai responder uma questão, né? Eu vou para essa aqui, ó. 4, tá? Por que eu vou para 4? Porque ela exige menos leitura. Eu vou voltar para 3, tá? Vou ir para 5, tá? Mas eu vou começar pela 4 porque ela exige menos leitura. Eu não quero me estressar, hoje é dia de prova. Olha só. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma, cara, nossa, eu lírico, tá? Lembrou da aula lá de literatura, tá? Você pode traduzir, tá? E aí você vai lembrar que falta no sentido de erro, né? It's my fault, my bad, meu erro, foi eu que errei. E blame, que é culpa. You can put the blame on me, pode me culpar por isso, tá? Pode. Não recomendo,
Não recomendo já ir direto para a resposta baseado nessas duas, tá? Porque, de novo, essa é uma prova muito inteligente. Então, no poema desse cara aqui, essa parte não é importante, as palavras tal e tal revelam por parte do eu lírico uma, tá? Revelam uma culpa, blame. Uma culpa por não cuidar do pássaro, tem pássaro no negócio, check. Atitude errada por querer matar o pássaro. Uma atitude errada matar o pássaro. Check, pássaro. Necessidade de entender o silêncio do pássaro. Entender o silêncio. Pássaro, check. Sensibilização em relação à natureza do pássaro. Olha, com relação à natureza. Ok. Natureza no sentido de origem, né? O que é do pássaro, né? Irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Então, basicamente isso, tá? Então, vamos lá, vamos para a questão. Eu vou dar 60 segundos. Você pode me pausar agora se você estiver assistindo online, né, via aula gravada. Eu vou dar 60 segundos para você ler este texto, tá? Ou me dá um joinha quando tiver terminado de ler, por favor. Marcando tempo. Ok, 31 segundos, excelente, tá? Vamos lá, ó. Posso fazer melhor que isso agora. Então, vou fazer o seguinte, ó. Agora, eu vou colocar lado a lado texto e questão, porque eu tenho gente ao vivo aqui em aula e vou desafiar. Olha o desafio. Aqui está o texto. Aqui estão as alternativas. Qual você marcaria? Só me dá um joinha na hora que você tiver encontrado a resposta. Não precisa me dar a resposta, só me dá um joinha, ou se quiser me dar a resposta, me manda no chat. Tô marcando o tempo. Só um joinha ou a resposta lá no chat. 27 segundos. E sim, você está correta. Acertou, está perfeita a resposta. Excelente. Excelente, nota 10, está correta a resposta, tá? O meu tempo dessa primeira chamada está encerrando. Eu vou encerrar por aqui a primeira parte, um instante só, segura aí.